Eu acho que chega um momento na nossa vida que as mágoas são tão grandes, as dores são tão fortes que a gente simplesmente perde algumas coisas. Prefere muito mais reprimir algumas emoções do que se permitir sentir aquilo. E o amor provavelmente é uma delas, porque é um dos que mais machuca quando dá errado. E eu acho que é sobre isso que eu vim falar hoje. Oi! Pra quem não conhece, meu nome é Tsugi e hoje eu vou falar sobre o medo de amar. Então já pega um café ou um chá, caso esteja almoçando, e aproveite bem esse tempinho. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que faz com que a gente mude. E às vezes nem é culpa nossa, às vezes é algo que aconteceu na nossa família, no nosso ciclo social, ou apenas uma história que a gente ouviu, coisas que foram nos ditas e que foi reforçando a cada tempo, sabe? Foi martelando na nossa cabeça o tempo todo, assim, de que a gente precisa muito se cuidar, de que a gente não pode agir de certa forma, a gente não pode amar, a gente tem que apenas conviver com alguém, apenas encontrar uma pessoa legal e tentar ao máximo viver aquilo ali de forma que ele dure. O amor romântico talvez não exista. As histórias que a gente vê em filmes e livros não existem, não fazem parte do nosso mundo. São diferentes, sabe? É muito complicado todas essas coisas. Como a gente deve agir, como a gente não deve agir, como a gente, sabe, Você não pode demonstrar demais, mas também não pode demonstrar pouco, porque senão não tem como dar certo. As pessoas são diferentes, nem todo mundo vai entender a nossa forma de agir. O quão apaixonado nós estamos, principalmente quando é o primeiro. O primeiro geralmente é o mais intenso, é o que a gente se entrega mais, porque é algo completamente novo, algo que nós nunca vivenciamos antes. Algo que nos dá aquele frio na barriga, sabe? Aquela sensação de que nós encontramos aquela pessoa especial, aquela pessoa que vai estar com a gente pro resto da nossa vida. E isso não se vale apenas para um relacionamento, vale também para outras coisas. E quando a gente cresce, a gente começa a prestar atenção nessas outras coisas, começa a ver o quão importantes são as nossas escolhas, que a gente não pode se permitir errar, por causa que errar significa fracassar. A gente quer escolher aquela pessoa perfeita, sabe? Aquela pessoa que vai ser a pessoa ideal pra gente. Aquela pessoa que a gente pode se permitir amar por causa que ela nos ama exatamente da forma que a gente quer ser amado. Porque ela cuida da gente exatamente da forma que a gente sempre quis. Enquanto a gente não encontrar essa pessoa, não tem nenhum motivo pra seguir em frente, pra manter. Por que eu vou me permitir me apaixonar por uma pessoa se tem uma chance tão grande de dar errado e eu sofrer muito no final? De eu chorar por muito tempo, de eu ter que enfrentar a dor de cabeça de um divórcio, perder metade das minhas coisas, não poder ver os meus filhos sempre que eu quiser, dar essa realidade para os meus filhos, inclusive, de ter pais divorciados. Isso não faz muito sentido. Olhando por esse lado, realmente não faz muito sentido, por causa que nós queremos que as coisas durem, nós não queremos que as coisas acabem. Nós queremos que os nossos relacionamentos, que as nossas amizades, que a nossa carreira, que todas essas coisas deem certo, de alguma forma, sem se permitir errar em absolutamente nada, porque nós não queremos envelhecer e ter arrependimentos. Mas a vida é assim, a finitude das coisas é o que torna elas tão bonitas, porque senão nós nos tornamos apenas algumas cascas vazias, quebradas, perambulando aí pelo mundo, se perguntando o que elas fizeram de errado, ou apenas tentando ao máximo se proteger de qualquer tipo de sofrimento que ela possa passar ou que ela já passou. Tem muitas coisas que fazem com que o relacionamento dê errado. E acho que o principal deles é o fato de que as pessoas não dão tempo para se conhecerem, para saber do que elas gostam, para se respeitar, a ponto de saber dizer não, por mais apaixonado que você esteja por alguém, por mais que você queira muito agradar aquela pessoa e deixar ela muito feliz, que você gosta tanto dela, que só de pensar em viver um mundo onde você não está com ela, já te causa um pesadelo terrível. Mas a vida é assim, galera. As coisas acabam. Não tem por que você exigir tanto assim de você uma coisa que você não pode entregar. Uma promessa que é impossível de cumprir. De que as coisas vão durar para sempre. De que vão ser sempre iguais e que aquilo ali vai ser a melhor experiência da vida de ambos, quando na verdade pode não ser, quando na verdade as coisas são muito mais simples do que parecem, que quando você para de se cobrar tanto, você se torna uma pessoa muito mais feliz. Não é só por causa que você acabou de se formar no colégio que você precisa ir direto pra faculdade, não é só por causa que você arranjou um emprego que aquele ali precisa ser o emprego da tua vida, não é só por causa que você conheceu uma pessoa legal que aquela pessoa tem que ser o amor da tua vida. Não é assim que o mundo funciona. E não precisa ser assim. Por mais que a gente queira muito, por mais que a gente queira se forçar tanto pra não
dá a oportunidade de encarar a realidade de que nós erramos, de que nós vamos sofrer, de que nós vamos chorar, de que nós ainda somos humanos. Sabe, tem muitas questões aí que fazem com que os relacionamentos não deem certo. Tem muitas coisas aí que acontecem na vida das pessoas que fazem com que elas se tornem alguém que elas não queriam ser, mas que elas precisaram ser. Diminuir um pouco a intensidade, diminuir um pouco o quanto que elas vão se abrir, o quanto que elas vão se permitir ser vulnerável para outra pessoa, porque as pessoas machucam umas às outras, porque amar dói, e dói muito. Você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa engolir alguns sapos aí, não para agradar outra pessoa, mas para ficar bem, para amadurecer, entre aspas assim, para ser melhor para você mesmo. Não se entregue tanto, não seja tão intenso, não se apaixone logo de cara, dá um tempo, vai com calma, respira um pouco, conheça a pessoa. São as coisas que a gente começa a pensar depois de certa idade, quando a gente já passou por muitas coisas complicadas, quando a gente já sofreu tanto que a nossa mente faz de tudo para que a gente se proteja e aquilo ali nunca mais aconteça de novo, para que a gente não fique mais a noite inteira acordado, chorando no travesseiro, pensando naquela pessoa que talvez nem pense mais na gente. Quer um conselho? Aproveita, curte, viva, dá um tempo pra você. Não é só por causa que as pessoas ao teu redor estão namorando aos 15, 16 anos aí, sei lá, até depois dos 20 anos. Não é só por causa que o mundo quer te empurrar tanto assim, sabe? Tipo, vai, faz as coisas igual os outros, que você precisa fazer. Se você não quer, não faz. Muitas pessoas aí não chegam a refletir sobre isso. Então eu vou dizer, tira um tempo pra você. Vai viajar, vai experimentar coisas novas. Fique com uma pessoa sem a pressão de ter que entrar num relacionamento com aquela pessoa. Você não é obrigado a se casar, você não é obrigado a namorar, você não é obrigado a fazer nada. Só que quando você se conhece, quando você sabe as coisas que você gosta, até que ponto você está disposto a abrir mão, quem é você de verdade, tudo fica mais fácil. A chance de você ter um relacionamento muito mais saudável, como deveria ser, é muito maior quando você se conhece. E quando você conhece uma pessoa que também se conhece. Quando você é sincero consigo mesmo. Quando você sabe diferenciar uma ficada, um romance, sabe? Essas coisas assim. Vamos tentar viver a nossa vida com um pouco mais de leveza, sem toda aquela pressão, sem toda aquela vontade de fazer algo que a gente não precisa fazer agora. Aquele desejo de estar junto com os outros, sabe? Conhecer uma pessoa, se casar com ela, ter um filho, fazer as coisas que você acha que tem que fazer só por causa que o mundo tá fazendo e você não. Quando na verdade você só precisa ser você mesmo. Quando na verdade você só precisa ir com calma e entender que as coisas vão acabar e que tá tudo bem. Quando você entende que as coisas acabam e que isso não tem problema nenhum, por mais que você vá sofrer no final, por mais que vá doer muito, você começa a ficar mais leve consigo mesmo. Você entende que aproveitar os momentos com uma pessoa que você gosta é muito mais importante do que tentar o tempo todo forçar aquilo ali a se manter, mesmo depois que já acabou para ambos os lados, mesmo depois que nenhum dos dois sente absolutamente nada, só porque você não sabe se vai conhecer outra pessoa, só porque você tem medo de que o mundo lá fora te machuque mais uma vez. O medo de amar é uma coisa muito triste, em todos os sentidos. O medo de seguir a carreira dos teus sonhos, o medo de se apaixonar por uma pessoa, de aproveitar um momento legal, sabe? E tudo bem, tem coisas que acontecem na nossa vida que criam marcas muito profundas, criam dores muito fortes. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso para que a gente possa ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável para nós mesmos. Sabe, quando você conhecer uma pessoa que você goste, seja sincero com ela, converse com ela, desabafe se precisar, seja você. Se permita ser você, mostrar quem é você para outra pessoa. Pode ser difícil, eu entendo. Vai com calma, não precisa ser de imediato. Aproveite enquanto vocês ainda estão se conhecendo. Aproveite quando vocês já estiverem se conhecendo e fazendo planos juntos. Aproveite quando vocês estiverem morando juntos pela primeira vez, nos primeiros meses e aprendendo a lidar com aquilo ali. Aproveite a tua vida um pouquinho mais. Vai te fazer bem. E se der errado, tá tudo bem. Se a pessoa seguir em frente com outra pessoa, sei lá, qualquer coisa que aconteça, tá tudo bem. Tua vida continua. Você continua. E as memórias que você vai ter com aquela pessoa ali não vão embora. Você vai sentir falta às vezes, mesmo quando foi você que terminou. Se você gostava daquela pessoa, às vezes você vai sentir falta. Vai fazer umas coisas pensando nela só pra relembrar, sabe, aquele momento ali, aquela época.
Bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se possível, deixe seu like e considere se inscrever no canal. A gente tá com o nosso podcast agora. Acabei de lançar o primeiro episódio, em breve vou lançar mais. O pessoal gostou bastante, então eu vou continuar fazendo. Você pode acessar ele na tela final desse vídeo, junto com outro vídeo que talvez você goste. Fiquem todos bem, tenham todos um ótimo fim de semana e tchau pra todo mundo.